texto de Mateus, capítulo 11, vamos ler o verso 28, vamos falar o tema dicotomia, o cansaço de uma vida dupla. Vai dizer assim: vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Feche teus olhos, vamos orar. Pai amado, obrigado por estarmos aqui, nos colocamos diante do Senhor. Fala ao nosso coração, ministra a tua palavra, Senhor, apesar de todo cansaço, todo desconforto, talvez de alguma preocupação, ansiedade, eu te peço hoje, fala conosco, alinha o nosso coração com o teu coração, nos ensina a tua palavra, nos levanta, nos tira da caverna, Senhor, hoje. Faça-nos sair daqui melhores do que nós entramos, para a honra e para a glória do teu santo nome. A igreja diz: há um tipo de cansaço que eu quero hoje defender vamos dizer assim, defender uma tese, que há um tipo de cansaço que tem a ver com uma vida dupla. Uma vida dupla entre coisas religiosas, coisas de Deus, coisas ministeriais e questões seculares. O ensino bíblico sempre vai ver o homem de maneira integral e nunca fracionada. Tudo que Jesus ensinou, tudo que a Bíblia ensina para o homem de maneira integral, espírito, alma e corpo. Nunca apenas para a vida espiritual ou só para a alma da pessoa, para o emocional, ou só para a vida física, ou só para a vida secular, por assim dizer. Tudo na Bíblia tem a ver com um ensino para nos alimentar de maneira integral. Deus não olha para nós de maneira fracionada, dividida, como uma dicotomia, algo religioso e secular lá fora. Deus não olha assim. Deus olha para nós como um ser humano inteiro. Amém, amados? Quando nós lemos o texto de Jesus chamando as pessoas, convidando: vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas. Jesus não está falando isso para a vida espiritual das pessoas, ou para a vida emocional, ou para a vida física, ou para a vida religiosa, ou para a vida secular. Jesus está falando para o ser humano de maneira inteira. Hoje o Senhor está nos convidando para sermos inteiramente entregues a Ele. Nós, por algum motivo, nós aprendemos não com a palavra de Deus, também não aprendemos com os profetas da Bíblia, também não foi Jesus que ensinou, e em nenhuma era, eu não sei quem foi que ensinou, mas de alguma forma nós aprendemos a fazer essa divisão entre vida secular e vida religiosa, entre ser um discípulo de Jesus e ao mesmo tempo ser um cidadão, por exemplo. A mesma pessoa que é um discípulo de Jesus também é um cidadão. Então não tem como a gente fazer essa divisão. Você deve estar se perguntando: pastor, por que você leu o texto do vinde a mim e para falar de dicotomia? O que isso tem a ver? O que tem a ver é que esse texto ele tem um contexto. E o contexto desse texto é Jesus convidando as pessoas para saírem de uma vida religiosa, de uma vida de legalismo, para entrarem numa vida uma caminhada de discipulado com Ele. Quando Jesus fala: aprendei de mim, carregai o meu jugo, Jesus está falando assim: vocês precisam carregar o meu ensino. Eu tenho algo para vocês que é leve, que é suave, que é possível, que vocês conseguem carregar, e isso vai trazer descanso para a alma de vocês. Agora, se Jesus está oferecendo algo que é leve e suave para alguém que está cansado, é porque esse alguém que está cansado está carregando alguma coisa pesada, está carregando alguma coisa difícil, está fazendo dessa pessoa com que ela se canse além daquilo que ela deveria se cansar. Qual é o problema aqui? O problema é que o contexto religioso que Jesus estava inserido na época que ele viveu aqui na Terra era um conceito onde as pessoas elas eram uma no que se refere a questões religiosas e eram outra quando o assunto era a vida secular.
naquela época, de alguma forma, por algum motivo, eles tinham duas formas de vida. O próprio sacerdote, ou os próprios sacerdotes, eles tinham um estilo de vida que ensinavam no templo, mas no dia a dia eles não viviam, eles não praticavam. Como consequência, as pessoas também viviam assim. E aí, de repente, vem Jesus dizendo assim, ó, eu estou percebendo que vocês estão cansados e sobrecarregados. Então, eu vou convidar vocês para um novo estilo de vida, uma nova forma de viver, para carregarem um novo ensino, um novo jugo, diferente do ensino dos fariseus, diferente do ensino dos religiosos, que tolera, e talvez não apenas tolera, mas estimula esse tipo de vida dupla. Então Jesus fala assim, sai desse tipo de vida dupla e vem para um tipo de vida que eu tenho para vocês, que não tem a ver com uma duplicidade, você ser alguém no sistema religioso e ser outra pessoa lá do lado de fora. Você está comigo aí? Dá um amém. A verdade, irmãos, é que nós, de alguma forma, nós assimilamos essa vida dupla e não é muito difícil da gente perceber que, às vezes, a pessoa, ela parece que ela liga o disjuntor quando vem para a igreja, o disjuntor da vida espiritual, e quando ela sai da igreja, parece que ela desliga o disjuntor. Aqui na igreja, ela é uma coisa, e eu não estou falando só da questão de pecado, mas da vida espiritual mesmo. Aqui ela é espiritual, mas da porta para fora, muitas vezes, ela é secular, ela não é espiritual ou ela não é religiosa. Jesus nos convida a sermos seus seguidores, seus discípulos, e os discípulos de Jesus são pessoas que não têm uma vida dupla, são pessoas que têm uma vida única, entregue ao altar, entregue à obediência aos mandamentos de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus aí? Agora presta atenção, o que cansa não é seguir Jesus, o que cansa é segui-lo parcialmente, isso cansa. O que cansa, irmãos, não é ser crente, o que cansa é ser meio crente e meio secular. Isso cansa. Olha, eu vou dizer um negócio para você. Todo tipo de cansaço que você sente, a não ser o cansaço físico, pelo esforço físico, talvez, de um trabalho, algo do tipo, mas que envolve a tua vida espiritual, principalmente, tem a ver com uma duplicidade de vida. Não tem nada tão cansativo quanto ser religioso e secular ao mesmo tempo. Isso cansa, irmão. Isso cansa. Você imagina alguém que tem que no domingo ligar o disjuntor para ser crente, mas na segunda-feira ele tem que sair para trabalhar. Só que ele lembra que segunda-feira à noite tem o quê? Segunda-feira à noite na sua igreja? Escola de crescimento. Liga o disjuntor espiritual de novo. E aí ele vem para a escola de crescimento, quando termina a escola de crescimento, ele desliga. Aí ele lembra que na terça-feira ele tem que ser professor, ele tem que ser mecânico, ele tem que ser fisioterapeuta, ele tem que ser mãe, tem que ser pai, tem que subir em corda, ele tem que ser vendedor, tem que ser cabeleireiro, tem que ser barbeiro. Isso na terça-feira, mas aí chega a quarta-feira e ele lembra que tem que fazer o quê na quarta noite? Culto, aí liga o disjuntor de novo do culto. Não, já fiz muita coisa a semana toda, eu vou parar. Aí liga o disjuntor e vem pro culto na quarta-feira. Aí tá aqui no culto, ó que benção. Ó que maravilha, né? Olha como é que você chegou no culto hoje. Eu perguntei se você estava cansado, você falou que estava o quê? Perguntei se estava com sono, você falou que estava com? Se não todos, mas a maioria. Ah, pastor, estou cansado, estou com sono. Agora, o que tu fez para Deus hoje o dia todo que te cansou? Não me responde não, irmão, para não ficar chato. Tu deve ter trabalhado para você. Você trabalhou para você não trabalhou para Deus. Você trabalhou para você correu atrás dos teus prejuízos. Você atendeu gente chata hoje? Algum cliente teu ruim, chato? Você atendeu Deus? Deus te chateou? Não. Quem te chateou foi quem? Foi o cliente chato. Você fez os afazeres de casa hoje, você lavou louça, você lavou roupa, você arrumou a casa, você fez um monte de coisa. Um monte de coisa. E isso tudo cansou você. Aí você chega aqui. Quando chega aqui, você finalmente dá aquele respiro e fala assim, agora minha vida religiosa. Aí, liga o disjuntor. Aí o cara que é mecânico, quando ele chega aqui, ele liga o disjuntor de ministro de louvor. A irmã que é fisioterapeuta, quando chega aqui, liga o disjuntor de ministra de louvor. O pastor, se trabalha fora, vai ligar o disjuntor. Não, agora eu estou de pastor. Não, agora eu estou de ministro também dos teclados aqui, Davi dos teclados. E vai ser papai agora, né? Aí liga o disjuntor ali de Davi dos teclados.
O Wagner que liga o disjuntor aqui de diretor musical. Mas daqui a pouco, irmão, acaba o culto. Se você ficar nessa de liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, isso cansa. Isso cansa. Era esse tipo de vida que essas pessoas aqui viviam. E é por isso que Jesus falou assim, ó, deixa esse jugo que está cansando vocês, que está sugando vocês. Esse tipo de vida dupla está acabando com vocês. Vem para cá e toma o meu jugo, que é leve. Eu vou aliviar vocês, mas não vou só aliviar. Eu vou também dar descanso para a alma de vocês. A vida religiosa cansa. Cansa, irmãos. Uma vida secular também cansa. Essa oscilação, ela não pode ser benéfica. Certamente ela será extremamente prejudicial. Nós precisamos hoje, no mínimo, nessa palavra, no mínimo, para começar, nós precisamos, no mínimo, avaliar. Se estamos cansados, é porque estamos em duplicidade de vida. E eu não estou falando de um cansaço físico. Não estou falando disso. Porque é muito possível que alguém se canse de trabalhar o dia todo. Presta atenção aqui, ó. É muito possível que alguém se canse de trabalhar o dia todo. Mas no final do dia ela fala assim, cara, tudo que eu quero hoje, sabe o que é? Tudo que eu quero hoje é orar. Eu preciso estar diante do Senhor hoje. E ela fala assim, Senhor, eu estou aqui, estou quebrado, Senhor, mas eu precisava desse momento. Fala comigo aqui, Senhor, toca o meu coração, me renova. Fala aqui comigo hoje, Senhor. É diferente de alguém que trabalha o dia todo e se propor a ele para orar no final do dia. Ele fala, porque rapaz, eu já não estou aguentando nem comigo mesmo, quanto mais agora, como é que eu vou orar? Você está entendendo, não, irmão? Na maioria dos casos, uma pessoa que trabalha o dia todo e se cansa fisicamente, quando acaba esse dia de trabalho, quando acaba um momento ministerial, porque o momento ministerial ele também cansa. Ele também cansa. É mais provável que a pessoa, quando ela cansa, ela não quer nem saber de igreja. Ih, tô cansado de igreja, rapaz. Imagina você num congresso, irmão, 3 dias de conferência no Ministério Livre. Quem vai o ano que vem? Vila Velha. 3 dias de conferência, Ministério Livre. Aí vai, viaja para cá e para lá, aquela viagem rápida de 12 horas. Próximo ano vai ser rápida mesmo, em nome de Jesus. Aí passa 3 dias lá no congresso, irmão, glória de Deus. Cansa ou não cansa? Cansa. Aí a pessoa fala assim, já estou 3 dias adorando, não quero orar mais não, cansa. A pessoa cansa. Sabe, nós precisamos avaliar, se nós estamos cansados, nesse sentido, é porque existe uma duplicidade de vida. Porque alguém que está 100% entregue a Jesus, entregue ao Senhor, aliançado com Deus, no altar do Senhor, ele pode se cansar o dia todo, mas no final do dia, ele está clamando Jesus. Ele quer Jesus. Ele sabe que o descanso dele é o vinde a mim. Mas o religioso, ele não é assim, não. O religioso, ele fala assim, não, mas hoje não é dia de culto mesmo. O religioso, ele fala assim, se fosse quarta-feira, eu ia me arrastando. Eu ia. Mas é segunda. Se fosse domingo, mas não é. É quinta. Aí ele desliga o disjuntor na quarta. Sabe qual dia ele vai ligar de novo? No domingo, depois do jogo do Flamengo. Para vir para o culto. E tem uns que desmarcam até o culto, né? Porque se pode desmarcar para a seleção brasileira agora, o que vai ter de crente desmarcando o culto, né? Por causa de jogo do time do coração, não, porque para ele é muito importante, né? Aí tem gente que não, culto depois. Aí quando acaba, aí vem para cá, irmão, depois que assistiu o Faustão, nem existe mais Faustão, né? Assistiu o Faustão, assistiu futebol, assistiu o Ratinho, assistiu não sei o quê, fez tudo com o disjuntor da vida espiritual desligada. Aí chega aquele, aí ele desliga, não, agora, aí chega aqui, ele liga o disjuntor da vida espiritual, aí ele liga. Aí ele acha que vai sentir a glória de Deus, ele acha que vai conseguir ficar acordado na pregação, ele acha que a canção vai fazer sentido para ele. Uma vez que eu coloquei os meus olhos... Rapaz, canção arrastada, né?
não tô nessa vibe. Claro que não, tu ficou o dia todo desligado, como é que você vai chegar aqui e tá nessa vibe? Tem como, irmão, pegar a vibe espiritual, se você chega aqui, liga o disjuntor, acha que é assim? Não, irmão, não é assim que funcionam as coisas. Jesus está falando assim, sai dessa duplicidade de vida, porque isso está acabando com você, isso está cansando você. Você não vai aguentar ser crente durante muito tempo se você ficar nesse desliga e desliga, irmão. Ninguém aguenta. Cansa. É chato. Ser crente assim é chato. Ser pastor assim é chato. Atuar em alguma área de ministério assim é chato. No dia da escala tu tá ligado, mas nos outros dias tá desligado. Aí no dia que você olha lá, ih, rapaz, hoje é minha escala. Rapaz, hoje é minha escala. Ó, fulano, hoje é minha escala, hein? Ó, já sabe, né? Vou ter que chegar cedo. Vou ter que, como diz Daniel. Vou ter que chegar cedo. Vou ter que estar lá para orar. Vou ter que ser o último a sair. Vou ter que. Sabe por quê, irmão? Tá cansado. Isso aí cansa mesmo. Cansa. Assim é chato. Agora, sabe o que a gente precisa entender? Que Jesus não chamou a gente para viver assim, não. Quem colocou essa dicotomia em nós não foi Jesus, não é a Bíblia. Não foram os profetas que ensinaram isso. Não tem nada no conteúdo teológico bíblico que nos leve a um entendimento de que a gente poderia viver assim e que seria bom. Não, quem colocou isso em nós foi um sistema religioso, foi uma cultura religiosa que foi entrando assim no meio da igreja, no longo dos anos. Não, isso não é de agora. Na época de Jesus já tinha, por exemplo. Na época dos profetas já existia isso. As pessoas eram duplas. Elas iam lá de maneira bem religiosa e entregavam um animalzinho, o sacerdote imolava e elas voltavam para a vida delas secular. Completamente distante de Deus. Algumas tinham até alguns ídolos guardados dentro de casa, a ponto de Deus muitas vezes repreender o seu povo por causa da idolatria. O povo ia lá, o mesmo povo que entregava um cordeirinho, um animal para servir de adoração a Deus, era o mesmo povo que tinha um ídolozinho dentro de casa. Fala ai, ai, ai. Aí Jesus fala assim, vinde a mim, vocês estão cansados. Vocês não estão só cansados dos afazeres do dia a dia, não é assim. Vocês estão cansados dos afazeres do dia a dia. Mas não é só isso. Tem mais coisa nisso aí. A alma de vocês está cansada. A vida espiritual de vocês não consegue desenvolver, porque o cansaço físico afeta a sua vida espiritual. Quando, na verdade, a sua vida espiritual deveria afetar o seu corpo físico. E trazer renovo, restauração, cura. Você está entendendo, irmão? A presença de Jesus em nós, estar com Ele, estar nele, deveria restaurar nosso vigor. E não o nosso cansaço nos afastar dele. Aí ele fala assim, vocês precisam vir a mim. Eu vou dar alívio a vocês. E alívio é aquela coisa instantânea, né? Alívio. Você está numa corrida e corre 10 km e de repente chegou a hora de você parar. Ali é alívio. Você alivia. Mas Jesus não traz só alívio, ele também traz descanso. É a hora que você chega em casa, estica as pernas e a coisa se recupera, o seu corpo se recupera. O nome disso é descanso. Em Jesus nós temos alívio, em Jesus nós temos descanso. Então nós precisamos hoje, no mínimo, avaliar se nós estamos cansados. E se nós estamos nos sentindo cansados, é porque ainda temos uma vida dupla. Uma vida dicotômica entre o religioso e o secular. Na igreja nós somos uma pessoa, fora da igreja nós somos outra. Nós somos crentes na igreja, mas fora nós esquecemos de levar a igreja conosco, porque de fato nós somos a igreja. Eu não frequento igreja. Igreja não é um lugar que eu frequento. Igreja é uma coisa que eu sou. Jesus não é um Deus que eu adoro assim esporadicamente num lugar. Jesus é uma pessoa que habita em mim, que está em mim. O Espírito Santo está em mim, está em você. E a respeito do Espírito Santo, o próprio Jesus disse que ele seria como um rio de água viva.
a jorrar do nosso interior. Quem não tem Jesus precisa voltar ao poço todas as semanas para beber água. Mas quem bebe dele nunca mais tem sede. No seu interior flui um rio de água viva. Existem muitas pessoas sedentas porque não tem a fonte. Aí tem que vir na igreja. E é ótimo estar aqui. Mas é diferente quando você vem aqui, irmão, porque você tem algo para entregar a Deus e vai receber um algo a mais de Deus. É diferente de você vir aqui porque você está seco de uma semana longe de Deus e quando chega aqui você fala, Senhor, eu preciso pelo menos um copinho d'água hoje. Aí Jesus fala assim, cara, você está procurando um copo d'água quando eu sou uma fonte. Vocês estão botando a vida espiritual de vocês em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano. Fala, ai, ai. Hoje o Senhor está dizendo para nós, vinde a mim. É importante a gente observar, no mínimo, eu tenho essa vida dupla, será que eu estou dividido? Será que eu sou esse tipo de gente que Jesus está dizendo, vinde a mim porque você está cansado? Será que eu estou cansado? No mínimo eu tenho que perguntar para mim mesmo, o meu cansaço, ele é físico porque eu trabalhei muito, mas eu tenho encontrado renovo em Jesus? Ou esse cansaço, ele está além do cansaço físico? Ele está além disso, ele tem a ver com uma vida longe de Jesus. Existem pessoas assim, mas Jesus, ele não está aqui para dizer quem está cansado ou quem não está. Ele está aqui para nos convidar. Você que sabe que está, vem a mim. É uma avaliação que cada um deve fazer de si. O convite está aberto para todos, mas cada um deve avaliar. Será que eu tenho uma vida dupla? E se eu tenho, eu devo decidir hoje. Eu devo decidir hoje. Eu não quero mais andar com uma vida dupla. É uma avaliação baseada em resultados reais e não apenas naquilo que eu acho. Quer ver o que acontece na vida de uma pessoa que está cansada e sobrecarregada? Sabe o que acontece? Mornidão espiritual. Ela se torna uma pessoa morna. Por quê? Porque ela liga e desliga. Ela liga e desliga. Ela tem uma vida religiosa e ela tem outra vida, que é uma vida secular. Ela vive de uma forma dentro da igreja, mas fora da igreja ela vive de outra. Na igreja ela canta, na igreja ela ora, na igreja ela até abraça os irmãos, mas fora da igreja ela já não canta, ela já não ora, ela já não lê Bíblia, ela não sente a presença de Deus, ela não desfruta de comunhão com o Espírito Santo. Na igreja ela até consegue fazer, mas fora do ambiente de igreja ela não consegue fazer. Essa pessoa, irmãos, é uma mistura de quente e gelado. Quando você pega quente e gelado na mesma proporção e bota no mesmo recipiente, o que dá? Dá uma coisa estranha, uma coisa morna. É uma coisa morna. E a respeito de pessoas mornas, o próprio Jesus diz assim, olha, é melhor que você fosse frio. Presta atenção. Meu Deus, hein? Jesus fala assim, em Apocalipse, né? É melhor que você fosse frio. Ou quente. Mas morno, não. Porque morno dá uma ânsia. Eu vou ter que falar, irmão, porque está na Bíblia, né? Jesus fala assim, dá vontade de vomitar. Pessoas mornas são pessoas em cima do muro, não tem lado. Irmão, vou dizer um negócio para você. Existe muito ímpio que está melhor do que muitos crentes, sabia? Tem ímpio que está melhor que crente. Que está mais animado que crente. Que está com mais ânimo, com mais vigor do que crente. Tem ímpio que consegue ficar numa palestra, ouvindo uma palestra 1 hora, mas tem crente que não consegue ficar nem 40 minutos. Fala um ai, ai, ai aí que eu quero ouvir. Não consegue, porque está com a vida morna. Aí Jesus fala assim, eu estou a ponto de vomitar você. Porque você não é nem quente e nem é gelado. Era melhor que você fosse gelado ou que você fosse quente, mas morno não.
O cara que é ímpio, irmão, que não tem Jesus, que não se converteu, ele está lá amarradão, ele está na rua, ele está bebendo, ele está com os amigos, ele está com os colegas, ele está jogando uma sinuca, ele está fazendo até um monte de coisa errada, que não era para estar fazendo. Mas ele está com todo ímpeto, com todo vigor, ele está ali, ele não está morno no pecado dele. Ele está afastado de Deus, mas ele está lá inteiro. Por outro lado, tem os crentes que estão fervorosos em Deus. Aquele crente que se converteu, que conheceu Jesus, que ora, que lê a Bíblia, que faz um jejum, que participa das atividades, que está ali ativo e que está feliz e que pode estar cansado, mas encontra renovo em Jesus. Ele está quente. Agora tem crente, irmão, que está xoxo. Está mais ou menos. Está com a vida morna. Ele não sabe muito bem o que ele é. Ele tá, mas ele não tá. Ele vai, mas eu vou porque minha mulher vai. Eu vou porque meu marido vai. Eu vou por causa dos meus filhos, pastor. Para dar um bom exemplo para meus filhos. Mas a vida dele mesmo é morna. Ele vai porque assimilou. Eu falei no domingo aqui, nós falamos, ele assimilou a rotina da igreja, ele se converteu à estrutura, mas não se converteu a Jesus. Então ele vai, ele frequenta, e do mesmo jeito que ele frequenta o shopping, que ele vai no mercado, ele, na mesma coisa, ele vem na igreja, e se ele sentir a presença de Deus no culto, tá ótimo, mas se ele não sentir também, também não fez muita diferença. Irmãos, eu não sei você, mas eu não quero esse tipo de vida. Eu não quero. Quer ver outra coisa que acontece com pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas por causa dessa vida religiosa, desse liga e desliga? A primeira foi mornidão, a segunda coisa, sabe o que é? Incredulidade. A pessoa que liga e desliga, ela é incrédula. É aquela que alguém fala assim, ó, Deus vai te abençoar, um milagre vai acontecer, não consegue acreditar em milagre. Ela não consegue acreditar no sobrenatural. Ela tem uma crença, mas ela não exerce fé. E são coisas parecidas, mas não é a mesma coisa. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas que existem. Nós cremos. É a certeza do que eu não vejo. O justo vive da fé. Um crente em Jesus, 100% entregue em Jesus, pode estar passando por um momento de provação, um momento difícil, mas ele crê. Ele dobra o joelho para orar e ele está quebrado, arrasado, preocupado, ele está até ansioso, mas ele levanta de lá, restaurado, curado, liberto, completamente ativo em Deus, crendo que Deus vai fazer algo grande. Mesmo que as perspectivas não sejam as melhores. Diz a Bíblia que Abraão creu contra a esperança. A vida de alguém que está em Cristo, irmãos, é 100% fé. Vai passando pela prova, vai dando glória a Deus. Está no deserto e ele chora, mas fala assim, Senhor, mas tu sabe que eu confio no Senhor. Sempre tem um final, sempre tem, irmão, uma assinatura de fé. Agora quem desliga, fica cansado, ele não ora com fé. Ele tem uma crença. Aí ele fala assim, Senhor, se o Senhor puder, se o Senhor quiser. É uma crença assim meio flácida, meio gelatinosa, é uma coisa meio mole, uma coisa meio frouxa, meio melancólica ao extremo, é uma coisa assim meio, os céus, a vida, um negócio meio estranho, irmão. Não tem prime, não tem pegada, entendeu, irmão? Não tem pegada, não tem vida, cara. Porque tá e não tá. Ele é, mas ele não é. Mas o cara que é, não. Ele vai ter uma língua estranha para orar. Se é batizado com o Espírito Santo, né? Se tem esse dom, mas se não tem, me tem uma palavra de fé, cara. Ele tá ali.
ele está mal, mas ele vai estar firme. Outra coisa que esse cansaço gera, a vida dupla, sabe o que é? O desânimo e a apatia. Estou tão desanimado, pastor. É por causa da vida dupla. Na época de Jesus também tinha gente bem desanimada. E foi por isso que ele falou assim, vinde a mim. Todos vocês. E ele falou todos vocês. Por quê? Porque ele sabia que tinha muitos. É como se ele estivesse hoje aqui, de fato tá, falando comigo, com você. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Jesus, como é que você está vendo a pessoa cansada e sobrecarregada? Nesse nível assim, desânimo, apatia, falta brilho nos olhos, falta a graça de Jesus, falta, sabe o que, irmão? Falta aquele olhar assim de graça, falta um perfume de vida, um cheiro de vida, na vida de alguém que vai e vem, falta essas coisas, você percebe desânimo e apatia. Falta de expectativa. A pessoa que vai e vem, irmão, tem uma vida dupla, ela entra num cansaço que ela sente muitas vezes, vontade de desistir e passa a colocar a sua caminhada em jogo. Não é só aquela vontade de desistir e falar assim, cara, eu vou chutar o balde, não quero ser crente mais não. Sabe aquelas crises que de vez em quando dá no ser humano? Não é só isso. Mas é quando isso passa agora a tomar conta da pessoa que, de fato, a caminhada dela está em jogo. Ela botou isso em jogo. Falta forças. Falta o primer. Falta o flow, o pique for, o catapite for. O cansaço rouba isso de nós, irmão. E o cansaço acontece por causa da duplicidade. Mas Jesus está dizendo assim, vinde a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados. Chega dessa vida dupla. A verdade é que nós oscilamos muito sem perceber. E nós precisamos hoje, irmãos, quebrar essa mentalidade e essa realidade de uma dicotomia. Não existe lugar em Jesus para metade de nós. Ou você é 100% de Jesus ou você não é dele. Ou nós somos 100% dele, ou nós ainda não estamos entregues a ele. Jesus não aceita 90%, irmão. Jesus não aceita 90%. Não existe vida proposta por Jesus na Bíblia de 90%, de 80%. Não existe, irmãos. A religião pode oferecer, a religião pode aceitar isso, a igreja evangélica pode aceitar, ou qualquer outra religião pode aceitar uma pessoa metadinha, mas Jesus não, Jesus nos quer por inteiro. Jesus fala assim, larga esse jugo de vocês e vem pegar um jugo que eu tenho para vocês. Vem pegar o meu ensino, vem viver debaixo do que eu tenho para vocês. Nós precisamos dessa decisão firme, que vai afetar a nossa identidade. Diga comigo assim, identidade. Essa decisão de ser 100% de Jesus afeta a nossa identidade, quem nós somos. Não somos apenas religiosos. Diz uma canção que a gente ministrava antigamente, eu não sou membro de religião. Eu entreguei a Cristo meu coração. Eu acredito em Jesus porque eu conversei com Ele hoje. Ele é meu mestre, meu Senhor, meu amigo. Ele está comigo todos os dias. Eu falo com Ele, Ele fala comigo. Eu estou 100% nele. Estou trabalhando, mas estou com Ele. Estou na rua, mas estou com Ele. Levo meu filho na escola, mas eu estou com Ele. 100% com Ele. Full time. 24 horas por dia com Ele. Enquanto estou dormindo, o meu coração está vigiando. E se Ele vier arrebatar a igreja e nós estivermos dormindo, Ele vai nos encontrar, porque o nosso coração está vigiando, mesmo dormindo, mesmo cansados. Para onde eu vou com Ele. Na verdade, afeta a nossa identidade, quem nós somos. Nós não podemos nos esquecer quem nós somos da porta para fora, nós somos dele.
afeta também o nosso crescimento integral. As pessoas não conseguem se desenvolver porque não conseguem romper porque têm uma vida dupla. Elas são uma coisa na igreja, lá fora são outras. É por isso que elas não crescem no ministério. É por isso que muita gente que fica com o ministério emperrado, irmão, travado. Não consegue crescer, porque é uma coisa aqui, mas lá fora é outra. E olha que eu não estou falando de pecado não, porque o pecado você sabe que nem entra na conta, né? Se tem uma vida santa aqui, uma vida de pecado lá fora, aí brincou, né? Eu não estou nem falando disso, irmão. Eu não estou nem falando de pecado. Eu estou falando de vida secular, secularizada. Esquece que é de Deus. Pode não estar pecando, mas se esquece de Deus. Abandona Deus, desliga a vida espiritual. Você está entendendo ou não? Estou nem falando de pecado. Porque já não tem que existir mesmo. Então essa decisão que nós estamos tomando hoje deve afetar a nossa identidade, quem nós somos. Deve também afetar, sabe o que? O nosso crescimento de maneira integral. Deve afetar os nossos hábitos diários. Deve afetar a nossa cultura, dentro da nossa casa, no ambiente de trabalho. Tudo isso passa a ser permeado por quem eu sou em Jesus, porque eu entreguei minha vida a Ele e eu não sou um religioso que liga na igreja. Eu não sou essa pessoa, eu não posso ser essa pessoa. Então meu lugar de trabalho tem que estar cheio da glória de Jesus. Tem que estar cheio da presença de Jesus. Enquanto você estiver trabalhando, você precisa estar cheio da glória do Senhor, irmãos. Vai afetar os nossos resultados, os frutos, eles vão aparecer, porque quem anda com Jesus dá fruto. Jesus falou assim: permanecer em mim, vocês vão dar muito fruto. Quem permanece em Jesus dá fruto. Quem está em Jesus no domingo, na segunda não está, está em Jesus na quarta, na quinta não está, está em Jesus na escola, mas na terça-feira não está, irmão, essa pessoa não dá fruto não. Mas quem está em Jesus e permanece em Jesus, essa pessoa dá fruto. Essa dá fruto. Eu sei que você dá um glória a Deus aí, um aleluia. Mas é que você está cansado, né? Está cansado, sobrecarregado. Vinde. Vem para Jesus. Pastor, isso daí, o senhor está falando isso, pastor, porque sabe como é que é, né? O senhor tem uma vida assim, né? Irmãos, o apóstolo Paulo falou assim: sede firmes e constantes. Sempre abundantes. Quantas vezes abundantes? Sempre. O padrão bíblico é esse. 100%. Sede firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós temos muitos exemplos bíblicos de pessoas que conseguiram viver uma vida 100% entregue, sem duplicidade. E essas pessoas encontraram descanso em Deus. Você vai ver homens na Bíblia, irmãos, que estavam sendo atacados e mortos, estavam vendo a glória do Senhor, como foi Estevão. Está morrendo, sendo apedrejado. Ele vendo a glória do Senhor, os céus se abrindo, ele falou assim: eu estou indo para o céu. Era para estar sentindo dor, era para estar chorando, era para estar gritando, mas estava contemplando a glória do Senhor. Você vai ver Paulo sendo açoitado e falando assim: isso aqui para mim é uma honra. Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Quem está 100% entregue ao Senhor, irmão, até no momento mais doido da vida, essa pessoa tem paz, tem alegria, tem contentamento, tem renovo, tem restauração. Não tem esse negócio de que eu estou chateadinho, pastor, eu estou triste, eu estou desanimado porque o senhor não sabe como é que está a minha vida. Irmão, tua vida é uma só, é essa vida agora em Cristo, essa é a tua vida. Essa é a minha vida, a vida de um cristão, a vida de um discípulo de Jesus, a vida de alguém que anda com ele lado a lado. Essa é a nossa vida, irmão, não tem outra. Não tem outra lá fora não, e se tiver está errado, está fora do padrão. Não foi isso que Jesus disse. Ele falou: vem a mim você que está cansado e sobrecarregado, eu vou te aliviar. Aprendei de mim e vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Você quer viver isso, irmão, na tua vida? Quer ou não quer, irmão? Fica de pé aí comigo em nome de Jesus.
Quem está satisfeito com a vida dupla